Algumas pessoas foram removidas. Foi removido. Peçam para eles entrar novamente, por favor. Porque o computador que fez isso automaticamente removeu eles. Bom, galera, tudo bem então? Boa noite a todos novamente. Mais uma videoaula, né? Iniciando. A aula de hoje vai ser sobre o nosso novo conteúdo, né? Que já estava programado para todas as quintas-feiras. Então, meio é, algumas leituras que fui fazendo, conversando com algumas pessoas que fazem a nossa disciplina, é o seguinte. E até mesmo lá no WhatsApp, eu vi alguns comentários falando que a disciplina anterior, ela, ela não foi uma disciplina que conseguiu atingir o objetivo, pelo menos para alguns, né? Que vocês já vinham tendo um certo tipo de dificuldade, certo? Vocês me ouvem bem? Deem um ok, por favor, no, no, no chat, caso vocês conseguem me ouvir bem. Ok, Glauciane. Rivaldo voltou. Melhorou o som? Tava, tava longe. Vê se melhorou aí. Ok, melhorou. É por conta do áudio do fone. Tô colocando muito próximo da voz. E eu falo baixo também. Bom, galera, é o seguinte, então. É, a gente então vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Todas as quintas-feiras, né? E essa semana, na verdade, para nossa próxima atividade, nós temos 3 semanas aí para trabalhar o conteúdo previsto, né, para a próxima atividade avaliativa. Inclusive, tem um em aberto lá com vocês, né? Não lembro, que até dia 23/4, se eu não me engano, vai estar aberta lá para vocês é, ir respondendo, tá bom? Bom, nosso conteúdo dessa semana é teoria da amostragem, certo? E aí, lendo, eu estava abrindo aqui e eu coloquei esse conteúdo para vocês. É, teoria da amostragem da professora Isabel Leite, certo? Eu deixei esse conteúdo para que vocês pudessem ler ele, e aí a gente começar a trabalhar em cima dele. Mas existem algumas nomenclaturas aqui que são muito técnicas. E aí eu lembrei de muitos de vocês falando para mim da dificuldade com a disciplina anterior. Então, só para iniciar a nossa disciplina é assim: teoria da amostragem, né? Distribuição amostral dos estimadores. Ok? Bom, a teoria da amostragem é um estudo das relações existentes entre a população e as amostras extraídas delas. Até aí tudo bem, né? A gente já falou de amostra, a gente já falou de população. A teoria da amostragem é o estudo da relação existente entre as duas. Bom, é útil em quê? Em estimação de parâmetros proporcionais, desculpa, parâmetros populacionais, e aí nós já falamos aí sobre parâmetros também na nossa primeira semana de aula, que são as características. Só um minuto. Ok, voltando para lá. Enquanto houver a gente pedindo para entrar, eu vou voltando lá, aceitando, e aí a gente vai dando continuidade. Então, de parâmetros populacionais, né? Então, características. E determinação de causas de diferentes observações entre amostras. Ou seja, eu posso fazer umas comparações aí entre algumas amostras, certo? Constitui o que chamamos de estatística indutiva ou inferência estatística, ou seja, a partir desse momento a gente vai começar a fazer a análise daquilo que nós produzimos, organizamos e assim por diante, que consiste em ver conclusões sobre a própria população. Então, a partir dessa
dessa inferência, a gente vai fazer algumas conclusões importantes sobre uma população a partir da análise dos dados observados em amostras aleatórias, tá bom? Bom, é o seguinte, o que eu estou chamando de parâmetro? Parâmetro é o que descreve, né? Medida numérica que descreve uma população, genericamente representado por θ. Né? Então, essa aqui é só um modo de representação. Gente, só um minutinho, que eu estou procurando um papel que eu fiz algumas anotações aqui. Só um minutinho. Bom, um exemplo, né, que descreve algumas medidas numéricas são a média aritmética, né, representada aí por esse símbolo grego mu, né, ou mi também, mizinho, e a variância, representada pelo signo θ, que é o quadrado, certo? Bom, a questão é a seguinte. A questão, gente, é que a gente não pode, pelo menos no meu ponto de vista, seguir adiante se a gente não tem a noção dessas duas coisas, né? Dessa média, dessa variância e assim por diante. É, a gente vai falar também de estimativa, que é o valor numérico de estimador, e o erro amostral, que é exatamente a diferença entre médias e variâncias, por exemplo, né? Já que θ é representada uma medida, né? Um estimador, uma medida numérica que descreve a amostra. Então, a diferença entre a amostra, que é θ aí com acento circunflexo, né? E, e as características da população, que é apenas o θ, que está aqui no cantinho, né? Tá bom? Então é o seguinte, para que a gente possa ter um pouco de noção de teoria da amostragem, é preciso que a gente tenha noção disso aqui. Então a aula de hoje eu tirei para falar um pouco sobre essa questão de média e de variância, tá bom? Já que nós temos aí 3 semanas para estudar. Então, quando a gente fala de médias ou de variância, nós vamos estar falando de dois conteúdos importantes. Primeiro, o que eu estou chamando aqui de medida de tendência central, né? Ali nós temos o que? A média aritmética, a mediana e a moda. E também as medidas de dispersão ou variabilidade. Então é o seguinte, gente. É por isso que eu falei assim, essa aula de hoje nossa, ao invés de adentrar direto na teoria de amostragem, da amostragem com algumas definições importantes, eu vou fazer uma revisão meio geral do que poderia ter sido a estatística 1, ok? É, como é que vai funcionar? Vai funcionar como vem funcionando as nossas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vem aqui no chat, né? Lado direito, no chat. Escreve, professor, tô com dúvida de tal coisa, não entendi. Eu vou parar a aula e no momento que eu parar a aula, eu vou tentar, de certo modo, diminuir essa dúvida, tentar sanar, ok? Então vamos lá então falar sobre esses conteúdos em questão. Ok, vamos lá. Vamos começar então por medidas de tendência central. Medidas de tendência central, gente, só um minutinho. Eu vou desligar o áudio de vocês, só para não atrapalhar também os colegas lá. Tem mais um. Ok. Bom, medidas de tendência central. O que são medidas de tendência central?
Medidas de tendência central dão valor ao ponto em torno ao qual os dados se distribuem. É, talvez não faça muito sentido, porque agora está muito na parte teórica, mas a partir do momento que a gente sair dessa questão teórica de leitura e pro gráfico, talvez a gente entenda um pouco melhor sobre isso, ok? Então, por enquanto, a gente vai começar uma parte bastante teórica sobre isso, uma revisão aí teórica, e depois nós vamos partir para o gráfico para analisar isso no gráfico, graficamente, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, medidas de tendência central dão o valor do ponto em torno do qual os dados se distribuem. Exemplo, são três aí medidas, né? Média aritmética, a mediana e a moda. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, sobre esse conteúdo em questão. Só um minutinho, gente. Só estou respondendo um aluno no WhatsApp que está com dificuldade, mas a gente já retoma. Ok, só mais um minuto. Ok, ok. Respondido. As pessoas estão respondendo lá, lá na plataforma. Então, continuando aqui, essas são as três médias aritméticas. Essas três médias, são três medidas de tendência central, desculpa, né? Já falamos sobre isso. É, como que a gente pode calcular essas medidas? Né? Em quais dados? São os dados não agrupados, dados agrupados, mas sem intervalo de classe, e dados agrupados e com intervalo de classe. A gente já falou sobre esse intervalo de classe. Nós também temos os nodos. Nós vamos ter uma noção do que eu estou falando de dados não agrupados e dados sem intervalos, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Bom, dados não agrupados. Para obter a média aritmética de dados não agrupados, então a média aritmética a gente até falou sobre isso, né? É a somatória de todos os dados. Isso aqui, ó, é a somatória do primeiro até o último dado, dividido pela quantidade de dados. E a média aritmética, ela é representada por esse x e um travessão em cima, né? Então essa aqui é a nossa média aritmética para dados aí não agrupados. Por exemplo, eu tenho aqui alguns dados em linhas e colunas, eles não estão agrupados, são diâmetros em centímetros de eucalipto da espécie E. Aí tem aqui o nome de glandes, né, no momento de corte. Nós temos aqui então os diâmetros de cada eucalipto. Como é que eles são dados aleatórios aí que que não estão agrupados. Como é que eu faço a média aritmética deles? Somo cada um desses termos, aqui em cima, né? A somatória de todos os termos, dividido pela quantidade de dados. Eu tenho 12 dados, somo todos eles, divido pela quantidade e consigo achar então a média aritmética. Então, a média aritmética do diâmetro desses eucaliptos são aí de 67 centímetros. E a média aritmética, lembrando vocês, a simbologia dele, olha aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, né? É o x com travessão, ok? Bom, a média aritmética,
ela também pode dar abscissa do ponto de gravidade do conjunto de dados. Então imaginem vocês que eu pego todos esses dados aqui e coloco no eixo X. Então, digamos que esse aqui seja o nosso eixo X. E distribuo todos os dados no eixo X. A média aritmética, teoricamente, divide aí, né, representa aí o ponto de gravidade, o centro da gravidade dessa reta aritmética, tá bom? Dessa distribuição numérica, vamos pensar assim, em uma reta real. Então, 67, 67, só um minutinho, gente. Bom, 67 está sendo a média aritmética aqui dessa, desses dados em questão. Bom, a gente consegue representar por meio de uma reta real isso, né? E a média aritmética, neste caso, é preciso colocar um que nós chamamos aqui de fulcro. No fulcro é essa setinha aqui, ó, em cima do 67, para dizer que ele é o nosso ponto aí, nossa média aritmética de toda a distribuição. Tá bom? Bom, a moda é o valor que mais ocorre, ou o valor que ocorre maior frequência nos dados obtidos, né? Então eu tenho aqui alguns exemplos, números aleatórios, já em um rol, né, em ordem crescente, e aí o número que mais se repete aqui é o que nós chamamos de moda, né? Neste caso, nessa sequência numérica, o número que mais se repete que é o 9, repete-se 3 vezes. Então a moda é o 9. No exemplo anterior, a série é amodal. O que isso quer dizer? Que é amodal? Quer dizer que nesses dados aqui não existe nenhum número que repete mais que uma vez, né? Que um número que se repete. Então não existe uma moda. Aqui nós temos um número que repete 3 vezes, mas nós temos o amodal, nós temos a moda, nós temos o bimodal e assim por diante. A classificação da moda depende da quantidade de números que se repetem aí e que são iguais. Se vocês tiverem alguma dúvida, galera, vão falando, vão perguntando. Bom, mediana. A mediana é uma medida de posição e uma separatriz. Por que separatriz? Porque ela divide o conjunto de dados em duas partes iguais, com o mesmo número de elementos. Ok? Então, é o número com uma posição, né? Uma medida de posição. O valor da mediana encontra-se no centro da série estatística organizada, ou seja, o número de elementos situados é igual ao número dos elementos após esse mesmo valor, né, situados antes. Então, olhando na reta real, olha aqui, deixa eu só. Olhando na reta real, a quantidade, vamos pensar assim, a quantidade de números que teria aqui antes do 67 também deveria ser a quantidade de números que deveriam ter depois dele, se o 67 fosse a nossa moda. A nossa moda não, desculpa, a nossa mediana. Bom, essa medida é uma medida conveniente para séries estatísticas. Nós não falamos ainda sobre o que são essas séries estatísticas. Também é interessante falar sobre isso, tá bom? Onde existem valores extremos e que os valores grandes e pequenos coexistem dentro da mesma série. Então, para termo, vamos pensar assim, nós temos termos ímpares. A mediana será o termo de ordem mais 1 dividido por 2. Então, digamos aí que nós temos aí um conjunto ou uma amostra ou mesmo uma população em que o número de população seja ímpar, o número da quantidade de elementos, né? Então eu somo esse número mais um e divido por 2. Por exemplo, aqui nós temos aqui essa expressão, essa sequência numérica, e aqui nessa sequência numérica nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Ele é um número ímpar. Então 11 mais 1, 12 dividido por 2 vai dar 6, ou seja,
a nossa mediana está na posição 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nossa mediana nesse caso será 6. E aí eu coloco o termo mediana com o M maiúsculo e o D aqui, né? O Dzinho. Medida de tendência central, nossa mediana. Ok? Que é igual a 9. Bom, para termos pares, a mediana será a média aritmética. A mediana será a média aritmética entre os termos de ordem. Então, será n, n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1, tá bom? Então, teoricamente, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? Então, a mediana nesse caso, é a soma dos dois números, né, que estão na metade aí. Então, vamos pensar assim, 12. 12 dividido, 12 dividido por 12 dividido por 2 vai dar 6. E 12, então 6 mais 1, 6 mais 1, 7. Então a mediana é a soma do número que está na sexta posição com o número que está na sétima posição. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a soma da sexta posição com a sétima posição. Ou seja, 7 mais 9 vai dar 16. 16 dividido para 2, 8. Então, a nossa mediana, neste caso aqui, ela é 8. Tá bom? Então, de um modo bem simples, vamos pensar assim, né? Se eu tenho aí a quantidade de dados ímpares, a posição da minha mediana é exatamente que divide aquele número que divide a minha sequência numérica em duas partes iguais. Aquele número que divide a minha sequência numérica em duas partes iguais. Ou seja, que tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E aqui também tem que ter 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Como não é possível fazer isso? Como não é possível dividir em duas partes iguais quando o número de elementos que constituem minha amostra ou população é par, eu pego os dois dos meios, que seria dividir igual, somo eles e divido por 2. Somo eles e divido por 2. Calma aí, galera. Tem um povo pedindo para entrar aqui. Bom, nós temos aqui então. Eu fiz até uma perguntinha anteriormente. Qual a mediana para a tabela de diâmetros dos eucaliptos? Aquela que nós usamos ali. A mediana, então, neste caso, nós temos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nós temos 12 elementos que compõem nossa amostra. Organizando de forma crescente, né, um rol aí, nós vamos ver que 12 dividido para 2 é 6. Na posição 6 e 7, eu vou ter que somar elas e dividir por 2. Ó, posição 1, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. A posição 6 e 7, eu tenho que somar essas duas que estão aqui embaixo, dividindo por 2 vai dar 65. Então a mediana, nesse caso, dos diâmetros do eucalipto é igual a 65, tá bom? Percebam que os exemplos utilizados aqui foram em dados que não são agrupados. A gente pode fazer esses mesmos cálculos em dados agrupados, mas sem intervalos.
Suponhamos então que temos a seguinte distribuição: 18, enfim, uma sequência numérica, e eu organizei ele em meio de uma tabela de frequência. Opa! Em uma tabela de frequência. O número 18 aparece 3 vezes, 19, enfim. Perceba uma coisa, a quantidade de dados aqui, ó, é igual a 17. Né? A frequência acumulada total aqui é a última, 17, e assim por diante. Bom, qual é a média aritmética? A média aritmética é o que nós chamamos aqui, desculpa, a média ponderada, né? Por que ponderada? Porque naquele caso ali, a gente vai ter que fazer uma operação a mais. Qual que seria a operação a mais? A média aritmética é a soma de todos os dados, certo? Quando eu olho aqui para minha tabela de distribuição de frequência, teoricamente, para que eu descubra, se eu não tivesse essa sequência numérica aqui, para que eu descubra a quantidade de dados, eu tenho que multiplicar o 18 pelo 3. E aí eu consigo descobrir qual seria a somatória desses três camaradas aqui. Tudo bem? Então a média ponderada é exatamente o seguinte. A média ponderada é a somatória da frequência, lembra? O FI significa frequência, pela, o número, pela quantidade de vezes que ele aparece, dividido pela quantidade total de elementos que aparece lá naqueles dados. Tá bom? Então, olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando 18 vezes 3, 19 vezes 2. Vai me dar praticamente a soma de todos esses dados que estão aqui em cima, como se fosse a nossa média aritmética. Mas é o que nós chamamos de média ponderada, tá bom? 18 vezes 3, 19 vezes 2. Eu vou ter que multiplicar o 18 pela quantidade de vezes que aparece. Isso, então, é o que nós chamamos aí... Cadê? Só um minutinho. Isso, então, é o que nós chamamos de média ponderada. É a somatória da multiplicação dividido pela quantidade de elementos. Então, olha lá. 18 vezes 3, porque o 18 aparece 3 vezes. O 18 aparece 3 vezes, o 19 aparece 2 vezes e assim por diante. É a somatória de todos os elementos dividido aí. Somatória, ou melhor, é o produtório da somatória, enfim. É a somatória do produto, é a somatória da multiplicação de todos os elementos pela quantidade de vezes que ele aparece, dividido pelo número de elementos da tabela. Neste caso, uma distribuição de idades, né? A distribuição de idades, então a média ponderada deu 21 anos aí, arredondando. Vanilza, só a Vanilza chega e perguntou, professor, eu entrei agora, o senhor está respondendo qual questão? Vanilza, a aula de hoje não é para resolver a lista de atividades. A aula de hoje é para falar sobre o conteúdo dessa semana que nós estamos aqui. E possivelmente vou passar uma lista de atividades para vocês de hoje para amanhã. Tá bom? Então fique aí atenta. Semana que vem, apenas nas terças-feiras, as nossas aulas são destinadas para a resolução de problemas. Tá bom? Nas quintas-feiras, as aulas serão de conteúdos que nós devemos estudar. Voltando para cá. Então, a moda corresponde o valor com maior frequência. Novamente, em dados não agrupados, segundo ele, o valor que mais se repete é o número 21, ou seja, 21 anos. Vamos ver nossa tabela, ó. 21 repete 4 vezes. Agora as outras repete 3, 2, 3, 2. Aqui, realmente, que repete mais vezes é 21 anos, ou seja, a moda, neste caso, corresponde a 21. A mediana, primeiro nós devemos obter em primeiro lugar a localização da mediana na série. Uma vez localizado o valor da mediana, devemos verificar o valor numérico da variável correspondente a essa posição. Tá bom? Então, olha lá, percebam, 17
são quantidade de números, né? A quantidade de elementos que eu tenho aqui na minha tabela são 17. A média é ímpar. Se a média ponderada, desculpa, se a mediana é dado então como é ímpar, é aquele número que divide exatamente a minha frequência em duas partes iguais, a minha sequência numérica. Então a gente dividiu aqui, ó, cadê? 17 por 8. Né? 17 por 8 tem igual a aproximadamente aí 8,5 ou 8, tá bom? Então o que a gente pode fazer? Neste caso, como ele é ímpar, e assim como nós vimos anteriormente, a mediana, quando ela é ímpar, a gente pode fazer o quê? A gente pode somar a quantidade de elementos mais um dividido por 2, certo? Para termos ímpares. Então, 17 dividido por 2 é 8,5. Então, como ele é ímpar, 17 mais 1, 18. 18 dividido por 2, 9. Ele colocou aproximadamente 8. Vamos ver o que está acontecendo aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, teoricamente, a nossa mediana seria quem aí? Seria o número 21. Antes dela tem que ter 8 números. E depois dela também tem que ter 8 números. Vamos ver então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vamos ver para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. A nossa mediana, então, trata-se aí de 21. Tudo bem? A frequência acumulada a gente pode fazer do mesmo modo aí. A frequência acumulada, só um minuto. A frequência acumulada trata-se então desses dados aqui, ó. Frequência acumulada de F maiúsculo, da nossa última coluna. Então a frequência acumulada são quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Né? Então, são 6 dados, ele está entre 20 e 21. 20 e 21. Se eu quero saber qual seria então a mediana da nossa frequência acumulada, a gente poderia então fazer a somatória de 20 mais 21, dividindo por 2, daria 20,5. Josival perguntou aqui, na média ponderada, o denominador é a soma das frequências? Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada lá, Josival. Média ponderada. Meu denominador é o número. Também é a somatória. Ele fala somatória das frequências, mas essa somatória, a somatória das frequências é exatamente a quantidade de dados que eu tenho, Josival. Porque perceba só, a somatória de todas as frequências, que são esses camaradas aqui, ó, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 2, 3, é exatamente a quantidade de elementos que eu tenho. Então, pode ser também a soma de todas as frequências. Tudo bem? Neste caso, é exatamente a somatória das frequências, porque eu estou trabalhando com uma tabela, né? Ou seja, eu estou falando de dados agrupados sem classes. Daqui a pouco a gente vai falar de dados que a gente pode agrupar aí com classes. E mas o negócio está lento aqui. Bom, agora as medidas centrais só aqui em dados agrupados com intervalos. Bom, então nós temos aqui os nascidos vivos, segundo o peso ao nascer. Então, são os nascidos e o peso em quilogramas. Então, essa aqui, percebam que é uma tabela de frequência. E nessa tabela de frequência, nós
dividimos elas em classes. E aqui no caso nós temos 7 classes. A amplitude de cada classe é 1,5 e assim por diante. Então, crianças nascidas com 1,5 kg a 2 kg são 3. Crianças nascidas com 2 kg a 2,5 kg, 16, e assim por diante. Isso aqui são as frequências. XI, gente, XI, neste caso, é a média da minha classe. Tudo bem? Então, assim, a média de 1,5 e 2 é exatamente 1,75. A média de 2 e 2,5 é quem? 2,75, ou 2,25. E assim por diante. FI grandão é a frequência acumulada. E aqui nós temos a frequência acumulada também multiplicado pela média de cada classe. Desculpa. A frequência acumulada. Aqui nós temos a frequência absoluta, que são esses camaradas aqui, multiplicado pela média de cada classe. Tá bom? Perceba que aqui no final ele vai estar 300. Então, neste caso nós temos 100 dados. 100 pessoas que fizeram participaram da pesquisa. Ok, Adriana. A Adriana falou assim, professor, faz uma média aí. Então, deixa eu fazer aqui, só o Excel. A média, pessoal, é a média que nós chamamos de média aritmética. Também, tranquilamente, sem problema nenhum. Deixa eu colocar aqui. Calculadora também. Hoje meu computador tá lento, galera. Então a gente já tem que ter paciência com ele. Ó, tá abrindo Excel agora. Pedi pra abrir já tem um bom tempo já. Tá abrindo mais que um ainda. Bom, voltando ao que eu tenho aqui, depois talvez eu vá para Excel, tá bom? O que eu tô chamando aqui de X? O que eu tô chamando aqui, gente, de XI, esse XI aqui, ó, que eu tô chamando de XI, é a média dessas classes. Como é que faz a média de cada uma daquelas classes? Eu somo as extremidades e divido pela quantidade de elementos, né? Então aqui eu vou ter que somar quem? 1,5 mais 2. 1,5 mais 2 vai dar 3,5 dividido por 2 é igual a 1,75. Então a média dessa classe 1,75, né? Ó, 2 e 2,5, 2 mais 2,5 vai dar 4,5 dividido por 2, que é a quantidade de dados, 2,25. Aí eu estou multiplicando 3 vezes 1,75 vai dar aí 5,25. E assim por diante, né? 3 vezes 1,75, 5,5. Exatamente esse valor. Tá bom, Adriana? Então é uma média aritmética normal, comum, apenas com dois elementos. A diferença é que esses dados eles estão agrupados e dividido em algumas classes. Quer dizer, então, que entre 1 kg e 2 kg existem três dados. Bom, como eu não sei por enquanto exatamente quem são esses dados que estão aqui dentro, eu fiz uma média aritmética e multipliquei 3 por essa média. Por isso que tem aí a somatória da média vezes a nossa frequência absoluta. E assim por diante. Então, teoricamente, aí, multiplicando a média, desses 100 elementos que eu tenho, eu vou ter 300 quilos distribuídos em 100 elementos. Tá bom?
Bom, a média ponderada, neste caso, média ponderada, média aritmética ponderada, é dada, então, por aquela formulazinha que nós encontramos anteriormente. A gente vai ter que multiplicar a frequência pelo xi. Só que percebam só o seguinte, que quando a gente vem para cá, esse xi aqui seria o número que se repete algumas vezes. Eu não sei qual é o valor de cada um deles. Tudo bem? Eu não sei quem é. Eu só sei que entre 1,5 kg e 2 kg existem aí 3 crianças. Então, por isso que nós tiramos a média aritmética e multiplicamos a quantidade de elementos que aparece nessa classe vezes a média de quilo dessa classe, que deu 5,25. Então, a média aritmética ponderada é exatamente a somatória dessa frequência vezes a nossa média aritmética da classe, dividido pela quantidade de elementos. Lembra que eu falei para vocês lá que nós temos 300 quilos distribuídos para 100 crianças? Então, a média aritmética ponderada é exatamente a quantidade de quilos dividido pela quantidade de elementos que eu tenho. 300 quilos dividido por 100, que vai dar 3 quilos. Bom, para dados agrupados em intervalos de classe, a moda ela é um pouquinho diferente. Como a gente não tem, por enquanto, vamos pensar assim. Cadê? Aqui. Percebam só o seguinte. Eu tenho alguns dados que estão distribuídos por algumas classes. Eu não sei exatamente quem são os dados que estão aqui, certo? Não sei. Mas eu sei a média aritmética de cada um deles. A média é a média aritmética de cada uma dessas classes que estão aqui também na nossa quarta coluna. Tudo bem? Dito isso, é o seguinte: a moda é exatamente o que eu estou chamando aqui de limite inferior da classe. Olha, limite inferior da classe modal. Limite inferior da classe modal. Frequência da classe modal, chamado de f. A frequência anterior da classe modal. A frequência posterior à classe modal. E a amplitude do intervalo da classe modal. Bom, o que é essa classe modal que eu estou tanto falando de classe modal, classe modal, classe modal? Bom, a classe modal é exatamente o intervalo que se repete mais vezes. Então, olha só, aquela mesma tabela nossa, o intervalo de 3 a 3,5, ele se repete 34 vezes. Então, essa aqui é o que eu estou chamando de frequência da minha classe modal. E a classe é a classe 4. Tudo bem? Bom, essa é a frequência. Então, se essa é a frequência, nós temos lá a frequência da classe modal a 34. Nós temos a frequência anterior da classe modal, que é 31. Nós temos a frequência posterior da classe modal, que é 11. Todas as frequências. Nós temos aqui o limite inferior da classe modal, que é 3. Dito isso, nós temos aqui esse HMO. Só lembrando, deixa eu ver aqui, quem que é o HMO? HMO é a amplitude da classe modal. Ó, HMO. HMO é esse aqui, ó. A amplitude do intervalo, né? A amplitude da classe. Qual que é a amplitude? Nós já falamos isso também. A amplitude de cada classe é o limite superior menos o limite inferior. Deixa eu passar aqui. Então, limite superior 3,5, limite inferior 3. Então, a amplitude da classe é o quê? É 0,5. Se vocês tiverem alguma dificuldade, gente, é o seguinte. Eu sugiro para vocês que vocês imprimam esse slide que está em PDF. Eu vou disponibilizar para vocês lá no site, tá bom?
lá na plataforma. Depois imprime ele e dá uma olhadinha certinho em cada um desses dados. Porque a moda, para que a gente consiga determinar a moda em dados agrupados com intervalo, é preciso que a gente determine cada uma dessas variáveis. Então, olha, a letra L com o M O minúsculo, né, como índice aqui, é quem é o limite inferior da classe. Cada letra F, essa letra F aqui significa frequência. FMO. Então, frequência da classe modal, da classe que mais se repete. FM MO-1, ou seja, frequência da classe anterior à classe modal. E assim por diante. Depois que eu determinar esses valores, eu só substituo nessa formulazinha aqui e eu consigo determinar a moda. Só um minutinho, gente. Ok. E eu consigo determinar a moda. Então, o que eu preciso fazer? É determinar cada um desses aqui, ó, a partir da nossa... Determinar cada um desses a partir da nossa tabela de frequência, que está bem na frente. Então, olha só. Embora a gente não saiba quem são os números que estão exatamente nesse intervalo, eu sei que esse intervalo aqui, existem 34 crianças que estão entre 3 quilos e 3,5 kg. Ou seja, exatamente a classe 4. Essa é a classe que nós chamamos de classe modal. O limite inferior da classe modal é esse, o limite superior da classe é esse, a frequência anterior à classe modal é esse, a frequência posterior à classe modal é esse. A amplitude da minha classe modal é 3,5 menos 3. E aí eu coloquei aqui nessa página o seguinte. Nós achamos então a frequência do nosso intervalo, nossa classe modal. Isso, Edilson, existe uma formulazinha. A formulazinha é exatamente essa aqui, ó. Depois que eu olhei lá, é exatamente essa de cima, tá bom? Depois que eu olhei a minha tabela de distribuição de frequência, determinei cada um desses elementos aqui, olha lá, limite inferior é 3 quilos. É exatamente esse camarada aqui, ó. Esse aqui. Olha, frequência anterior à frequência classe modal é 31. Lá no lugar dele, eu substituí por 31. No lugar, aqui na formulazinha, eu fui substituindo pelos seus valores. A frequência da classe mesmo é 34. Então, olha lá, fui substituindo pelos valores. E aí a nossa moda aqui vai ser 3,6. É só determinar esses valores a partir da classe modal. Desculpa, determinar esses valores a partir da tabela de distribuição de frequência. É claro que a gente precisa primeiro determinar qual é a classe modal. Lembrando, a classe modal é onde mais se repete os elementos, ou melhor, é onde existe a maior frequência, tá bom? E aí, determinando cada uma dessas variáveis, eu substituo na fórmula e consigo determinar aí quem é a minha moda. Só um minuto, gente. Tem pessoas falando no grupo que tá tentando e não tá conseguindo entrar. Bom, tô chegando. Nem imaginava que tinha. Tá bom. Enfim, achei que tivesse dificuldade. Bom, continuando então. Aquela lá foi o que nós chamamos de moda, né? Essa aqui, pessoal, é a nossa mediana. É uma formulazinha também, em que a gente precisa determinar qual é cada um desses elementos aqui, ó. Bom, quem que é o limite inferior da classe da mediana? Então, o limite inferior é dado por essa nomenclatura aqui, ó, o L com, com o índice MD, MD de mediana, né?
Então, limite inferior da classe mediana, a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana, tudo bem? É dada então por um F maiúsculo. A frequência simples da classe mediana e a amplitude do intervalo da classe mediana. Tendo esses dados em mente, quem são cada uma dessas letrinhas aqui, ó, eu posso olhar para a nossa tabela de frequência, tabela de distribuição de frequência, e determinar quem são esses valores. Tá bom? Bom, quem que é a mediana? A mediana é aquele número que divide exatamente a nossa sequência numérica em duas partes iguais, certo? Então, olha só. Aqui na classe 3, nós temos a nossa frequência acumulada. Quando a gente chegou aqui na classe 3, a frequência acumulada da classe 3 tem 50, ou seja, da classe 1 até a classe 3, existem 50 dados. Da classe 4 até a classe 7, existe mais 50. Tudo bem? Então, 3 mais 16 mais 31 é igual a 50. 34 mais 11 mais 4 mais 1 também é igual a 50. Ok? Vocês podem fazer os cálculos aí que vai dar exatamente isso. Essa classe da mediana aqui, primeiro, a gente tem que definir qual seria essa classe. Né? Definida a classe, eu consigo determinar qual seria, então, aqueles dados que eu estava procurando. Lembrando, pessoal, para estabelecer a mediana em classes também é possível a somatória o número de elementos dividido por 2. O que é o número de elementos dividido por 2? O número de elementos que é 100. Dividido por 2 vai dar 50. Aonde tiver o meu dado que está na posição quintagésima, enfim, que está na posição 50 aí da sequência numérica, é exatamente a classe que eu estou procurando. Esse também é mais uma formulazinha. Nós temos um monte de fórmula aqui para gravar agora. Bom, então a terceira classe é o que nós estamos chamando aí de classe da mediana. Tá bom? A partir do momento que eu determino a classe da mediana, ó, eu tenho aqui a frequência absoluta anterior. Frequência absoluta anterior. Eu tenho a frequência da minha classe. Eu tenho o limite inferior da classe mediana. E eu tenho amplitude da classe mediana. Tudo bem? Além também da frequência acumulada aí da própria classe mediana. Depois que eu determinei cada um desses valores, depois que eu determinei, coloquei no cantinho aqui separadinho cada um desses valores, eu vou e substituo aqui na nossa formulazinha. Substituo os valores, resolvo a conta e consigo determinar que a nossa mediana é quantos quilos? 3 quilos. Tá bom? A moda é a única medida da tendência central que pode ser utilizada para variáveis qualitativas. A única. Então, por exemplo, indivíduos segundo o tipo sanguíneo. Qual é a moda aí? A moda é o que mais se repete, né? Quem é que se repete aí? É o tipo sanguíneo O. Então, a moda neste caso seria quem? Seria o O. Tá bom? Isso é o que nós chamamos de tendência, medidas de tendência central. Tudo bem, pessoal, até agora? Tudo ok? Fala aí no chat aí alguma dúvida. Se não tiver nenhuma dúvida, coloque em ok para ter um feedback e a gente continua aí posteriormente. Lembrando que esses, esses dados eles estarão disponíveis para vocês
na plataforma a partir de amanhã, tá bom? Bom, se o Elton falou ok, então possivelmente deve estar ok. Bom, saindo então da medida de tendência central, vamos aí para o que nós chamamos de medida de dispersão. Medidas de dispersão, gente. O que é isso? Medidas de tendência central. Deixa eu só ver se eu tenho alguns intervalos aqui. Seguinte, gente, é o seguinte. É só para que a gente possa falar. Esse aqui é um gráfico é, que, que descreve um pouco o que nós estamos falando. Medida de tendência central são dados que estão exatamente nessa região aqui, ó. Uma tendência central, eles tendem a ficar centralizados junto ao nosso gráfico. Tanto é que essa linha tracejada aqui, ó, essa linha tracejada, ela divide o nosso gráfico em duas partes iguais. Essa é a nossa mediana. Desculpa, é exatamente a nossa mediana. Ela divide esses dados aqui que foram tabelados em duas partes iguais. Adriana, eu sugiro, Adriana. A Adriana falou assim, essa parte da fórmula ficou meio confusa. Como esses PDFs estarão disponíveis para vocês, eu sugiro que vocês entrem lá. Eu sugiro que vocês entrem lá e baixem. Só um minutinho, ok. Entrem lá, baixem esse PDF que eu estou passando para vocês. E aí, façam novamente uma revisão. Tá bom? Vanilza, sim. Essas formulazinhas, sim. Embora a gente acredite que não vai precisar para a prova presencial. Mas sim, se a gente precisar, vocês poderão utilizar, tá bom? Só um minuto, deixa eu só silenciar alguém que tá aqui com o microfone ligado. Nós temos a Bruna e nós temos o Eder. Ok. Acho que mais ninguém. Tudo bem? Continuando nossa aula, medidas de tendência central são as medidas que geralmente estão aqui nesse intervalo aqui na tendência central. Agora, as medidas de dispersão são aquelas medidas que dispersam um pouco dessa tendência central, que fica um pouquinho mais no cantinho aqui, ó, tá bom? Ou, ou tira essa distribuição, ou não deixa essa distribuição da forma que está aqui. Então, vamos lá. Medida de dispersão na verdade, a interpretação de dados, vamos pensar assim, aqui um resumo, né? A interpretação de dados estatísticos exige que se realize um número maior de estudos além das medidas de posição, né? Que seria aquelas medidas de tendência central e assim por diante. O estudo das médias, medianas, modos são válidos, mas não são suficientes para estudos comparativos e algumas conclusões qualitativas. Então, as medidas de dispersão ou variabilidade servem também para verificar a representatividade da posição, ou das medidas de posição. Então, o que é isso? O que eu estou falando de medida de dispersão e de variabilidade? Vamos aí começando com algum exemplo. Por exemplo, sabendo que a temperatura de três cidades, né? Barra do Garças eu vou chamar de X, Nova Chavantina eu vou chamar de Y, e Agabaú eu vou chamar de Z. Sabendo que a média das três cidades é mesmo, né? Igual a 25 graus, ainda assim a gente pode pensar diferente, né? Fazer algumas indagações. Embora a média de temperaturas são iguais, eu posso
supor algumas preposições. Olha, eu posso falar o seguinte, que em 5 dias, vamos pensar assim, Barra do Garças teve a temperatura aí de 25 graus em todos esses 5 dias. Sendo que a média aritmética aqui é a soma de todos eles dividido pela quantidade de elementos. É a média aritmética. Agora na faixa Chavantina também teve a média de 25 graus. Mas aí teve aí uma variação da temperatura. Não muito, mas teve uma variação. Mas que quando somados e feita a média aritmética dele, também resultou em 25 graus. Aí. E aqui em Água Boa, olha só, a média aritmética dela deu 25 graus. Mas percebam que de um dia para o outro, a variação foi um pouco maior. Mas quando eu fiz a média aritmética deles, resultou então em 25 graus. Embora a média da temperatura das cidades aí nesses 5 dias tenha sido 25 graus, uma cidade variou de outra. Eu posso falar assim, olha, eu posso falar o seguinte, olha, é, embora elas tenham a mesma média, Barra do Garças, ela possui uma temperatura mais homogênea, ou seja, com menos variação que Água Boa, que Nova Chavantina é Água Boa, que por sua vez, Nova Chavantina ela apresenta uma temperatura mais homogênea que o Água Boa. E assim por diante. Homogênea é quando é, não teve muita alteração, não teve muita. São dados mais aproximados, vamos pensar assim. Bom, chamando de dispersão variabilidade, chamando a dispersão a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomado como um ponto de comparação. Então, pode-se dizer que a temperatura em Barra do Garças apresenta dispersão nula, ou seja, a variabilidade foi zero, né? Porque houve uma constante de 25 graus nesses 5 dias. Agora, em que a temperatura de Nova Chavantina apresenta uma dispersão menor em relação à água boa, ou seja, a variação de temperatura de Nova Chavantina teve uma variação menor do que a água boa, do que na cidade de Água Boa. Olha só, a variação seria o intervalo entre um dado e o outro é menor em Nova Chavantina, que eu estou chamando de Y, do que em Água Boa. Ok, vamos lá então. Das medidas, então, de dispersão, estudaremos a amplitude total, a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação e o erro padrão da média. Tudo bem? Então, a tendência, nosso objetivo com esse slide agora é, então, estudar a amplitude total, que nós já falamos sobre isso, amplitude total, a variância, o desvio padrão, o coeficiente da variação e o erro padrão da média. Bom, amplitude total, nós já falamos sobre isso, né? Dos dados não agrupados e dados agrupados sem intervalo de classe. Nós já falamos sobre qual seria isso. Amplitude total, amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então vamos olhar para cá. Nós temos alguns dados distribuídos, são aqueles, vamos pensar aqui, peso em gramas de ratos machos da raça Wister, com 30 dias de nascido. Então, assim, eu tenho alguns dados, eles foram tabelados. O meu menor valor, aqui neste caso, o maior valor é 86, o maior valor é 86, e o menor valor tabelado é 50. A amplitude total é o maior valor menos o menor, que vai dar 36 gramas. Ok? Então, se eu for organizar isso aqui
em um rol, organizando aí do menor para o maior, a amplitude total é o maior valor menos o menor valor do nosso rol. Bom, a amplitude total dos dados agrupados sem intervalo. Olha só, eu tenho 18 eu tenho idade de, vamos pensar aqui. Esse exemplo foi utilizado no nosso slide de tendência de medida central, certo? A questão da idade lá, 18 anos se repete 3 vezes. Então, nosso menor valor de idade, nossa menor idade é 18. A nossa maioridade é 25. Então, a amplitude total é 25 menos 18, que vai dar igual a 7. Ou seja, lá nos meus dados tabelados, é o maior valor menos o menor valor. É o limite máximo menos o limite mínimo. Ok? Novamente, eu tenho aqui os pesos das crianças que a gente utilizou na aula passada. Foi aí a nossa tabela de frequência de nascimentos vivos, né? Esse que é o peso deles. Então, nosso limite máximo é o 5, ou seja, 5 kg. E o limite mínimo, 1,5 kg, 1,5 kg, né? Então, a amplitude total é o limite máximo menos o limite mínimo, que vai dar 3,5 kg. A amplitude total tem um inconveniente. O que é o inconveniente? De apenas levar em consideração dois valores extremos, descuidando então do conjunto dos valores intermediários. Ou seja, quando a gente fala da amplitude total, a gente desconsidera tudo que está entre o meio dele aqui. A gente considera apenas os 5 e 1,5 para falar sobre a amplitude. Então, a variância e o desvio padrão são medidas que fogem à falha da amplitude total, pois levam em consideração a totalidade dos valores da variável de estudo. Ou seja, a variância e o desvio padrão, ele leva em consideração os dados todos da tabela, e não apenas os extremos. O que faz deles um índices bem estáveis. Por isso, são geralmente os mais empregados aí em algumas pesquisas. Bom, a variância, o que é a variância? Baseia-se no desvios em torno da média aritmética. Porém, determinando a média aritmética dos quadrados dos desvios. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou estar olhando aí, quando a gente fala de variância, a gente vai estar falando em torno da média aritmética. Quando eu falei para vocês o seguinte, olha, a média aritmética está aqui, ó. Média aritmética, mediana. A gente vai olhar em torno dela. Peraí. A gente vai olhar para dados que possivelmente estão aqui e estão aqui assim. Como são quadrados, eles vão dividir isso aqui, ó, em algumas faixas etárias. Então percebam que quando eu faço essa divisão e eu tenho uma linha tracejada ao meio, essa linha tracejada divide o meu gráfico em duas partes iguais. E é por isso que a gente está falando de números ao quadrados, de quadrados, cadê? De quadrados dos desvios, tá bom? Então assim, a variância ela é dada por essa nomenclatura aqui, um S maiúsculo ao quadrado. Como é que eu acho ela? É a somatória de xi, esse xi é dado pela tabela, menos a média aritmética. Lembra o x com travessão é a média aritmética. Cada um desses aqui, desse intervalo, é elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por n. Lembrando que a somatória de frequência é exatamente o número da quantidade de dados, ou dos elementos que eu tenho ali dentro. Observação. Quando o nosso interesse não restringe apenas os dados, mas partindo da amostra visando tirar inferências válidas para as respectivas populações, convém efetuar uma modificação, que consiste em usar n-1 no lugar de n. O que isso quer dizer?
Quer dizer, então, que se eu quero usar a variância em amostras, o que eu devo fazer? Eu vou ter que substituir o n por n menos 1. Então, eu só uso o n como meu denominador para a população. Ou, se não tiver nada descrito na nossa tabela. Assim, falando, olha, é uma população, é uma amostra. Se não tem nada falando se é uma população ou uma amostra, vamos entender então que seja uma amostra e utilizar essa formulazinha nossa aqui, tá bom? Mas se no enunciado falar que é uma amostra de uma população, no lugar do n aqui, ó, a gente substitui por n mais 1, n menos 1, desculpa. Bom, então podemos simplificar a fórmula por essa aqui. A somatória pode também ser dada por essa formulazinha aqui. Então existem algumas fórmulas que a gente pode fazer. A gente pode resolver por essa fórmula aqui. Somatória não, a variância. A gente pode resolver a variância por essa fórmula. Nós podemos resolver a variância aqui também por essa fórmula. Esse xi é o x inicial, tá bom? E depois que já que podemos, ainda com o intuito de conservar, depois que a gente substituir o n-1 lá no nosso denominador, a gente pode multiplicar a resposta final por n dividido por n-1. Resolvendo esse tipo de questão aqui, a gente consegue calcular a variância para amostras. Ok? Vamos ter uns exemplos aqui na frente que talvez ajude um pouco mais o entendimento da questão. Bom, sendo a variância calculada a partir dos quadrados dos desvios, ela é o número ou uma unidade quadrada em relação à variável em questão, o que do ponto de vista prático é inconveniente. O que isso quer dizer? Por isso mesmo, imaginou-se uma nova medida. Calma aí, gente, a Adriana, ela escreveu algo aqui, só um minutinho. Professor, seria interessante fazer exercícios de alguns para depois seguir os conteúdos. Possivelmente há muitas formas, ela colocou aqui. Aparentemente parece algo muito, de primeiro momento, parece algo muito difícil. Deixa eu só. Então, olhando aqui, gente, aparentemente parece algo muito difícil. É, em muitos casos, pelo menos a nossa disciplina, a gente entende que vocês que chegaram aqui em Estatística 2, depois que vocês chegaram aqui em Estatística 2, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, o entendimento é que vocês já deveriam ter, ter um pouco de domínio sobre ele. Tudo bem? É por isso até que eu até decidi fazer uma revisão desses conteúdos para depois seguir o nosso propriamente dito, tá bom? Na frente agora tem alguns exemplos. Hoje, eu vou passar hoje para amanhã uma lista de atividades. Terça-feira nós vamos ter a nossa videoaula com resoluções de atividades. E aí, até lá, vocês vão tentar descrever essas formulazinhas, utilizar elas, descrever o valor de cada variável, substituindo a fórmula e tentar aí resolver essas questões. Tá bom? Nesse primeiro momento é mais que uma apresentação, falando um pouco do conteúdo. Eu vou deixar a lista de atividade com vocês, eu vou estar no WhatsApp também para ajudar vocês, tá bom? Eu vou responder na medida do possível. Eu vou respondendo na medida do possível.
E, e é isso, a gente vai ter que fazer isso. Adriana, vamos terminar, já tá muito cansativo. Vamos lá, Adriana, ainda falta muito ainda. Calma aí. Vamos terminar às 9 horas, assim como combinado, tá bom? Bom, aquela medida que a gente viu anteriormente é a medida de variância, tá bom? O que a gente vai falar agora é que a medida de variância às vezes nem sempre é um dado tão interessante, somente ela, né? Então, talvez é interessante também, talvez não, é também interessante a gente determinar quem é o nosso desvio padrão, né? Essa nova medida tem utilidade de interpretação prática, denomina-se de desvio padrão, definindo, definido como raiz quadrada da variância e representado por S. Então, S ao quadrado, o S ao índice 2 aqui, é o que nós chamamos de variância. A raiz quadrada da variância é o nosso desvio padrão. Então vamos lá então, gente. Exemplo. Calcule a variância e o desvio padrão para as temperaturas de cidade de Barra do Garças, de Nova Chavantina e de Água Boa. Tá bom? Tenho 5 dados. Qual é, se lembrar, o quadrado, a média, desculpa, a formulazinha é o seguinte, a formulazinha é essa aqui, ó. É os dados iniciais menos a média elevado ao quadrado, tá bom? Tudo isso dividido pelo número de dados. Então, a nossa variância é o seguinte, usando aqueles dados nossos como exemplo, a variância de cada uma dessas cidades em questão de temperatura. Olha, o primeiro dado é 25, lembra da média delas? A média do calor, da temperatura. É 25 graus para todas elas. Então, vai ser o primeiro dado menos a média dividido ao quadrado. O segundo dado menos a média elevado ao quadrado. Então, assim, vai dar 0, 0, 0, 0, tudo elevado ao quadrado. 0 dividido para 5 é igual a 0. Agora, em Nova Chavantina já muda um pouco. Por quê? Existe uma variação aqui. Ou seja, existe uma dispersão, né? Então, assim, se eu quero descobrir a variação, vai ser o quê? O primeiro dado menos a média, que é 25 elevado ao quadrado. Então, vai ser 1 elevado ao quadrado. E assim por diante. O segundo dado, 24. 24 menos 25 elevado ao quadrado vai dar menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. Positivo. E assim por diante, ó. Nosso terceiro elemento é o 25. 25 menos a média vai dar 0 elevado ao quadrado, 0. 23. 23 menos 25 elevado ao quadrado, menos 25. Que vai dar aí menos 2 elevado ao quadrado, que é 4. E assim por diante. Então, a variância é a somatória desses quadrados aqui da diferença entre cada um desses dados menos a média aritmética, dividido pelo número de elementos, que é igual a 2. Então, a variância aqui, ó, gente, a variância de Nova Chavantina, que é a cidade que eu estou chamando de Y aqui, é igual a 2 graus, por exemplo. E a variância, opa, e a variância de água boa já é um pouco maior. Por quê? Porque já existe aqui uma variação maior é, de temperatura nesses intervalos de 5 dias, certo? Então vai ser o quadrado da diferença de cada um desses dias pela média, a somatória de todos eles dividido pelo número de elementos. Isso aqui eu tô que é exatamente essa formulazinha aqui, gente, tá bom? Aplicando nessa formulazinha. Acontece o seguinte, pessoas, que isso aqui eu estou considerando, por exemplo, em
como se fosse uma população. Agora, imaginem vocês que eu tô na variância, né? Depois a gente fala sobre o comprimento que eu vou falar agora. É, aquela lá é a variância de cada uma das cidades. O desvio padrão de cada uma delas é a raiz quadrada de cada uma daquelas variâncias. Então, a variância da cidade de Barra do Garças é zero. Então, raiz quadrada de zero, zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o desvio padrão da cidade de Barra do Garças é igual a 0 graus. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Agora, em relação à Nova Chavantina, a variância de Nova Chavantina é igual a quantos? 2. A raiz quadrada de 2 é igual a 1,41. Aproximadamente, né? E agora, a variância aqui, variância não, o desvio padrão da cidade de Barra do Garças é a raiz quadrada, então, da variância de, da cidade de Água Boa, que vai dar 12,70. Então, esse é o nosso desvio padrão. O desvio padrão, pela nossa formulazinha aqui, é exatamente a raiz quadrada da variância. Como é que a gente determina a variância? Através dessa formulazinha em todos os dados. Eu estou considerando aqui, por exemplo, uma população. Tá? Acontece o seguinte, que quando eu parto, então, partindo de uma amostra, tentando aí fazer inferências válidas para uma população, convém efetuar uma mudança. Qual é a mudança? A mudança é que o nosso número aqui embaixo, gente, nosso n, ao invés de ser apenas n, vai ser quem? N menos 1. Então vai ser 10, ao invés de ser dividido por 5, que seria 5 elementos, então é n menos 1, 4, que é igual a 2,5. Então isso aqui seria a variância de uma amostra a partir de uma população qualquer. Imaginando então que essa amostra nossa tem esses 5 dados aqui, tá bom? Aí assim, tem uma questão ali que nós podemos falar, professor, tem aquela questão que a gente pode multiplicar o resultado final por n dividido por n menos 1. Tem, exatamente isso. Se eu tenho uma população, então, vamos pensar aqui. Essa aqui seria minha população de y, tá? Apenas y, uma cidade y. A variância dá igual a 2. Se eu quero fazer algumas suposições para amostras dessa população, eu posso multiplicar o meu resultado da variância por n. Só um minutinho. Eu posso multiplicar por n dividido por n menos 1. Ou seja, olha lá, a variância de Nova Chavantina é igual a 2. Se eu multiplicar por n, nesse caso são 5 elementos, dividido por n menos 1, que são 5 dividido por 4, né? Se eu fizer essa multiplicação, o resultado vai dar quantos? 2,5. Exatamente a resposta anterior. Então, assim, existem 3 formulazinhas. Essa conta aqui, ó, que está selecionada, chega ao mesmo resultado anterior, quando a gente fala de população. Tá bom? E essa aqui, quando fala de população, não, eu falei população. Quando trata-se de amostras, gente, chama minha atenção, gente, por favor. Quando, quando trata-se de amostras. Quando eu tenho uma amostra e a partir da amostra eu quero falar algumas conclusões de população. Olha, essa aqui já é mais um outro mecanismo de como determinar, gente, nosso desvio padrão e a nossa variância. Então, olha só, lembra aquela formulazinha que eu fiz para vocês? A, a variância pode ser dada pela somatória dos dados iniciais elevado ao quadrado menos a somatória dos dados iniciais dividido por n, tudo isso elevado ao quadrado. Então é o seguinte, eu tenho todos os dados aqui, levei cada um deles ao quadrado, resultou nesse valor. Então a somatória desses dados ao quadrado, a somatória de todos esses elementos, vai dar quanto? 55.210.
E a somatória de todos os elementos aqui deu 804. Substituindo na nossa expressão aqui, só um minuto, gente. Substituindo nessa formulazinha, na nossa expressão algébrica, nós vamos ter então. Caramba. Isso. Só um minuto. Agora eu não sei o que eu fiz aqui. Ok, gente, a gente vai ter que andar assim, porque eu não sei o que foi que eu fiz. Literalmente. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ok. Resolvido o problema. Então a somatória de todos os elementos elevado ao quadrado vai dar 55.210. A somatória de todos os dados iniciais vai dar 804. Tá bom? Substituindo aqui, ó, a somatória de todos os dados elevado ao quadrado, substituindo vai dar 55.210. Dividido pelo número de elementos, que é 12, menos a somatória de todos os dados iniciais, dividido por 12, só que elevado o quê? Ao quadrado. Resolvendo essas expressões aqui vai dar 4.600,83 menos 4.489, que é igual a 11.000,83. Esse aqui, então, é a nossa variância. Esse ao quadrado é igual a 111,83. Agora, o desvio padrão é a raiz quadrada desse resultado, que vai dar aproximadamente aí 10,57. Ok? Então, essa fórmula aqui é uma fórmula também a ser utilizada, que pode ser utilizada, tá bom? Agora a gente vai olhar aqui para dados agrupados sem intervalo de classe. O cálculo de variância para dados agrupados sem intervalo de classe e com intervalos é dado por essa formulazinha. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, ó, é a frequência dividido pelo valor inicial elevado ao quadrado. E aqui é a frequência dividido, falei dividido, né? Multiplicado. A somatória da frequência multiplicado pelo valor inicial ao quadrado. Tudo isso dividido pelo número de elementos. E aqui a frequência multiplicado. A somatória da frequência multiplicada pelos dados iniciais, dividido pelo número de elementos de dados, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Então é a diferença aí de alguns quadrados. Exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela de distribuição de frequência. Eles estão agrupados, mas sem classes. 18 anos, parece a frequência dele é 3, né? É, a frequência, a frequência vezes meu valor inicial é esse aqui, vai dar 54. Agora, a frequência vezes o dado inicial elevado ao quadrado, ou seja, 18 elevado ao quadrado vezes 3, vai dar 972. Então, a somatória de todos esses aqui, ó, dessa nossa tabela, a somatória dessa tabela vai dar quantos? Vai dar 7.685. E a somatória dessa nossa coluna aqui, ó, agora eu não consigo fazer, é igual a 359. E o número de dados que nós temos é quantos? De elementos aí que foram registrados? São 17. Então, segundo a nossa formulazinha, é a somatória da frequência multiplicada pelos nossos dados iniciais elevado ao quadrado, vai dar quantos? 7.685 dividido por 17 menos 359 dividido por 17 elevado ao quadrado. Resolvendo essa soma aqui, ó, vai dar 6,1, 6,10. Essa é a minha variância. Tudo bem?
Agora, quando os dados eles são, quando eles têm um intervalo, eu preciso então determinar qual seria a média desse intervalo. Então, olha só, o que vai dar? A variância vai ser calculada em cima deste caso da média de cada uma dessas classes. Então, o x1 a média é um 5,2, o x2 vai ser um 5,3 e assim por diante. Essa aqui é a frequência de cada um deles. Então, x1, ou melhor, a frequência da primeira classe multiplicado pela média aritmética, vai dar 608. Agora, aqui vai ser, na nossa formulazinha, vai ser a nossa média aritmética de cada classe elevado ao quadrado vezes a frequência. Então, eu vou multiplicar a frequência por quem? Por 152 elevado ao quadrado, que vai dar 92.416. Depois que eu fizer tudo isso, eu faço a somatória dessas multiplicação. A somatória é exatamente esses valores que eu estou procurando aqui na minha fórmula. A somatória da frequência vezes o valor inicial elevado ao quadrado, a somatória da frequência vezes o valor inicial. Aí é só substituir esses valores na fórmula. E lembrando, a somatória de Fi é o número de elementos. O número de elementos eu sei a quantidade de frequência, que aqui vai ser 40 neste caso. Resolvendo a nossa questão, a nossa variância é 31. Existem algumas propriedades do desvio padrão. Desvio padrão, gente, é aquele número da raiz quadrada, lembra? Da raiz quadrada da variância. É o número, então, da raiz quadrada da variância. O que isso quer dizer, então? Existem algumas propriedades, algumas operações que podem ser realizadas sem com que esse desvio padrão não perca sua característica, certo? Então é o seguinte, eu posso somar ou subtrair uma constante com o nosso desvio padrão. Desculpa. Posso somar ou subtrair uma constante de todos os valores de uma variável. Todos os valores de uma variável. O desvio padrão não se altera. Então, para cada valor inicial, eu posso somar ou subtrair, que mesmo assim ainda continua sendo a mesma variância. Bom, se eu multiplicar todos os valores de uma variável, todos os dados tabelados, por uma constante diferente de zero, o desvio padrão vai ser também o múltiplo desse valor que nós multiplicamos. Ou seja, o desvio padrão também vai ser, o resultado dela vai ser multiplicado por essa constante. Bom, caso o desvio padrão por si só, a questão é a seguinte, que o desvio padrão, os dados dos desvios, perceba só, os dados que nós encontramos aqui, os desvio padrão, a unidade de medida delas também é a unidade de medidas que está aqui no intervalo. O que isso quer dizer? Se isso aqui fosse quilo, o dado do desvio padrão também é quilo. Olha aqui, isso aqui é a idade, então o dado do desvio padrão, da variância, também é uma idade. O que seria interessante fazer? Seria interessante, então, a gente encontrar o que eu estou chamando de coeficiente de variação. Ou seja, encontrar o valor, a representação por meio da porcentagem, por meio de porcentagem de cada desvio padrão. O que isso quer dizer, então? Como é que eu faço esse tipo de questão? Eu pego, então, a nossa variância, divido pela média aritmética e multiplico por 100. Quando eu faço essa, essa operação matemática, eu estou determinando, então, um coeficiente de variação. Vou pegar um exemplo aqui.
para a tabela de estaturas temos. Então, uma tabela qualquer de estatura e de altura. Nós temos que a média aritmética da tabela, de todos os dados, é 1,61 centímetros, ou 161 centímetros, tá bom? E a variância dela, a variância não, desculpa, o desvio padrão, a variância, para ser variância, esse S deveria estar ao quadrado, então esse aqui é o que nós chamamos de desvio padrão, é 5,57 centímetros, tá bom? Então o coeficiente de variação, que é o CV, C de coeficiente, V de variação, é igual a variância dividido pela média aritmética. Quem que é a variância no nosso caso aqui? 5,57. Quem é a média aritmética? 161 centímetros. Percebam que as duas, desculpa, que esses dois dados nossos aqui estão na mesma unidade de medidas. É o que deve acontecer aqui também, tá bom? Eles devem estar na mesma unidade de medida. Então, fazendo essa divisão, nós temos que o coeficiente da variação é igual a 3,45. 3,46 se a gente fosse arredondar, né? Então, um outro exemplo. Tomamos o resultado das medidas das estaturas e dos pesos de um mesmo grupo de indivíduos. Então, nós temos aqui, digamos que eu tinha uma tabela aí de frequência e a média aritmética dessa tabela de frequência aí é 175 centímetros e a sua variância, o seu desvio padrão 5 centímetros. Aí eu tenho uma outra tabela também de, de registro de frequência, distribuição de frequência, em que a média de quilos é 68 e o desvio padrão é 2 quilos. Tá bom? Então, levando em consideração aqui, eu vou tentar determinar o coeficiente de variação das estaturas, que é igual a 5 dividido por 175 multiplicado por 100, que é 2,85. Então, esse é o coeficiente de variação das estaturas. 2 vírgulas de variação das estaturas. 2,85. O coeficiente de variação do peso já é 2,95. O que isso quer dizer? Nós queremos dizer, então, que por meio dessas taxas percentuais aqui, os pesos, né, a variação de peso aqui, tem um grau maior de dispersão do que das estraturas. Tá bom? E aí, existe o que nós chamamos de erro padrão da média de uma variação. É dado por isso aqui, ó, x vezes SI. S de desvio padrão. Esse x barrinho em cima aqui é o x de média aritmética. Tá bom? Isso aqui também já foi dito anteriormente. Bora lá então. Bom, esse n aqui, gente, esse n é exatamente o que nós chamamos aqui de número de elementos. Então seria a variação, ou seria o desvio padrão de x em x, né? Dividido por raiz quadrada dos nossos elementos. Aqui na frente tem um exemplo resolvido. Bom, na tabela a seguir, na tabela anterior das estaturas, nós vimos o seguinte. Deixa eu trazer ela de volta para cá. Aqui, ó. Nós vimos que S, que eu estou chamando de desvio padrão, para as estaturas é 5 e a média aritmética é 175. Tá bom? Então vamos calcular o erro. Cadê? O erro padrão da média. Então, o erro padrão da média, segundo a nossa fórmula, é o desvio padrão dividido, então, pela raiz quadrada do número de elementos. O nosso número de elementos ali é 40, ou melhor, deixa eu só confirmar aqui, que a tabela que a gente está falando é essa tabela aqui, gente, tá bom?
a tabela das estaturas. Nós temos aqui 40, que é a quantidade aí de elementos. Essa aqui, esse é o quadrado, é a variação, a variância no caso, né? O desvio padrão seria então a raiz quadrada de 31. Raiz quadrada de 31 vai dar aproximadamente quantos? 5,57. Ok? 5,57. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o nosso erro padrão da média vai ser igual a 0,5, 0,88. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa média, existe um erro de cálculo que pode ser estimado, a média de todos os elementos, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, a média pode ser 161, o erro pode variar entre 161,88 centímetros, quanto 159,12 centímetros, assim por diante. Esse aqui, então, é o nosso dado aqui, nós chamamos de erro padrão. Ok? Só um minuto. Bom, para a tabela abaixo, calcule a dispersão. Cadê? Calcule as medidas de dispersão vista na aula. Tá bom? Vamos lá então. As medidas de dispersão são todas aquelas medidas, né? Primeiro, a variância. Segundo, desvio padrão. A média aritmética. E o erro padrão de média, o erro padrão da média, tá bom? Então, por enquanto, aí são quatro dados, eu acho que eu esqueci um, depois a gente vai ver. Então, nós temos aí tabelas de nascidos vivos, segundo peso, segundo peso, tá? Não acerto. Nós temos a tabela aí de nascidos. E aí, a nossa variável aqui, então, é o peso de cada um desses nascidos, tá bom? Nós temos a distribuição de frequência, foram analisados aí 100 nascidos e assim por diante. Bom, novamente, quais são os dados que nós precisávamos? A média aritmética. Por que eu fiz tudo isso aqui? A média aritmética dos intervalos, multipliquei a média aritmética pela frequência, porque esses dados aqui em cima são os dados que nós vamos precisar para substituir naquelas formulazinhas anterior. Então, substituindo, olha aqui, nós temos a variância. A variância daqueles dados é a somatória, que vai dar 932,25 dividido por 100. Isso, 932,25 dividido por 100. Esses dados aqui, ó, são exatamente os dados retirados da nossa questão. A 300, 932,25. Tá bom? Ó, frequência multiplicado pela minha média, a média de cada classe elevado ao quadrado. E aí eu consigo determinar então a variância. Depois de determinar a variância, eu faço a raiz quadrada dela e acho então o nosso desvio padrão. Depois de achar o desvio padrão, podemos determinar o coeficiente de variação. Depois de variância, né, no caso, depois de achar esse coeficiente, nós podemos achar então o erro padrão da nossa média, e aí nós podemos achar aí qual seria esse erro estimativo, essa estimativa de erro da nossa média. Tá bom? Bom, por enquanto é isso. Gente, esses aqui são alguns dados que a gente pode estar utilizando para lista de atividades, mas eu acho que são muitas informações para a gente conseguir resolver ela em aulas gravadas, tá bom? Então eu acho que no momento agora
Esperem eu anexar uma atividade lá na plataforma e aí vocês podem resolver as atividades, tá bom? Bom, terminamos certinho aí, aproximadamente 9 horas horário de Cuiabá, onde eu estou aqui já é aproximadamente 10 horas. Eu vou abrir o espaço então para algumas perguntas, caso vocês queiram. Williams, esse slide ainda não está na plataforma, mas até amanhã estará, ok? Beleza, William. Mais alguém, pessoal? Tudo certinho? Beleza, então. Pessoas, como por enquanto nós não temos nenhuma pergunta, eu acho que vai começar a surgir várias perguntas a partir de algumas resoluções de atividades. É, terça-feira que vem, lembrando que a nossa aula vai ser somente para resolução de listas de atividades e também estará disponíveis lá na plataforma no Moodle, lá, tá bom? Josivão falou muitas fórmulas para uma cabeça só. Então, Josivão, é difícil a gente conseguir gravar todas elas, né? A videoaula vai ficar disponível na plataforma também, tá bom? Essa já está sendo gravada. Eu vou colocar ela amanhã. Ela não vai ficar disponível para mim ainda hoje. Mas acredito que amanhã, até o período noturno, vai estar disponível. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, a Vanilza, né, falou, professor, interessante postar antes para termos as dúvidas. É, na verdade, eu estava olhando os conteúdos e preparando eles, mas na medida que eu achava que vocês já teriam aprendido alguns conteúdos anteriores. Mas aí, lá no Whats, na plataforma que a gente utiliza para conversar direto com vocês, e até mesmo no fórum, falam de algumas dificuldades que vocês tiveram na disciplina de estatística no semestre anterior. Então, por incrível que pareça, essa essa aula que nós tivemos hoje foi uma revisão de alguns conteúdos que vocês deveriam ter visto no semestre passado, tá bom? Eu sei que são muitas fórmulas. Se por acaso eu vou disponibilizar para vocês, se nós tivermos uma prova presencial, por enquanto ela é presencial, mas se nós tivermos essa prova presencial, vocês poderão sim utilizar as fórmulas sem problema nenhum. Eu vou falar com o tutor de cada campus, de cada polo, no caso, né? O AB nós falamos polo. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo o que pode com o que a gente tem, tá bom? Eu sugiro para vocês, esses dois slides estarão disponíveis amanhã também lá no Moodle, assim como a nossa lista de atividade, tá bom? Sugiro que vocês baixem ela, leiam novamente, leiam todos lá, tá bom? Atentamente. Aí surgindo novamente as dúvidas, lembrando que terça-feira é a nossa aula de lista de atividades, de resoluções da lista de atividades, tá bom? No mais, pessoal, boa noite. Eu vou parar a nossa gravação aqui. Bom, interrompendo.